Um dos temas mais recorrentes no campo da segurança e saúde do trabalhador é a questão da necessidade de outros olhares sobre esse campo que tem aqui no Brasil uma natureza muito legalista, tecnicista. Nós, ao longo do tempo, já aqui nesse canal Cogito Podcast, nós já tratamos, dentro de alguns assuntos, dessa necessidade de novos olhares sobre esse tema importante, cada vez mais importante nessas épocas que vivemos. E hoje vamos tratar isso um pouco mais objetivamente, nomeando sobre o que se pensa inclusive no mundo sobre isso. Ao longo dessas décadas, até mais de século, houve um acúmulo de experiências no campo da segurança e saúde do trabalhador e que nos dão sinais para o que se precisa no futuro. E um desses aspectos é a multidisciplinaridade no campo da saúde e segurança do trabalho, na gestão e saúde e segurança do trabalho, e evidentemente isso toca os profissionais que atuam nesse campo. Então hoje nós vamos tratar desse tema aqui contigo, e eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito Podcast. Então essa multidisciplinaridade no campo da gestão de segurança e saúde do trabalho nos sinaliza sobre esse profissional no futuro. Os profissionais do campo da segurança e saúde do trabalhador, que aqui no nosso país, outros países são chamados de técnicos em higiene do trabalho, aqui são os técnicos em segurança do trabalho, e aí podemos ampliar essa questão, obviamente, para o campo da engenharia de segurança do trabalho e da saúde relacionada ao trabalho. Então vocês conhecem esses profissionais do SESMIT. E aqui a gente sempre destaca a questão do técnico de segurança do trabalho, porque eu entendo que é importante valorizar esse profissional, repetindo, e várias vezes eu repeti isso, que é o profissional que está junto ao trabalhador na maior parte da sua jornada de trabalho. É o profissional que está lá ouvindo os trabalhadores, é o que está observando diretamente as atividades de trabalho, orientando, fazendo treinamentos, DDS, formações e coisas desse tipo. Mas é necessário que haja uma evolução, porque o mundo evolui e as formas, as tecnologias que surgem promovem a necessidade de uma adaptação a isso, e obviamente que não se pode perder nesse processo de adaptação os objetivos da prevenção, que é prevenir acidentes e doenças dos trabalhadores e trabalhadoras na relação com o trabalho, através de todos os conhecimentos que são possíveis e que devem ser analisados frequentemente, permanentemente, para ver o que se pode aproveitar para atingir cada vez mais esse objetivo. Ocorre que em muitos países, ao longo desse tempo, e por conta dessas mudanças econômicas, a figura do profissional de saúde e segurança do trabalho ficou um pouco mais enfraquecida, ou na verdade menos presente, devido ao declínio dessas indústrias de transformação, as indústrias pesadas e as indústrias extrativas, aumentando a influência de profissionais de caráter mais generalista. Ou seja, no momento que essas indústrias se transformam ou há uma redução desse tipo de trabalho, o técnico, o profissional de saúde e segurança do trabalho especializados nessas áreas precisa se adequar, se transformar para ver algo mais além dessas questões específicas. Então se fala do técnico generalista. No caso aqui vamos exemplificar como um técnico em segurança do trabalho generalista. Então, obviamente, nesse contexto se pressupõe, se conclui, na verdade, que não é uma profissão estática, especialmente aquela que para no curso de formação ou aquela que para na empresa ou com a experiência que se adquire num determinado ramo. É necessário pensar essas mudanças constantes que precisam ser feitas a partir das atualizações. Obviamente que não se dispensa
as questões técnicas e legais, porque elas também se alteram ao longo do tempo. Mas outros olhares que suplantem esse olhar, que é, no meu entendimento, e eu sempre procuro aqui fazer algumas críticas e provocações, um lugar mais confortável de aplicação de normas, de preenchimentos de documentos hoje, né, online, informações, quando na verdade, no meu entendimento, a saúde e segurança do trabalho, a segurança do trabalhador ocorre na atividade de trabalho, ali, no fazer. E aí o técnico, o engenheiro, mas especialmente o técnico, está ali junto ao fazer de diversas atividades de trabalho. Então, nesse sentido, se fala nesse profissional generalista. E prestem atenção, esse profissional generalista não quer dizer um profissional que entende de tudo ou um profissional que não entende de nada, porque ele é generalista. Ou seja, eu tenho uma experiência pessoal onde eu trabalhei ao longo de décadas numa instituição pública muito grande de pesquisa, ciência, onde, além de uma população grande de pessoas que exerciam atividade de trabalho, mas não só trabalhadores e trabalhadoras, em diversas áreas do conhecimento. Então, ora estava indo fiscalizar uma obra, ora estava fazendo uma capacitação, ora estava me capacitando para outros conhecimentos, ora estava visitando uma área de ciência na área química, de laboratórios, ora estava verificando um estoque de agentes químicos, de agentes perigosos, ora estava conversando, né, com trabalhadores de serviço de vigilância, ora com terceirizados, ora com pessoas que pesquisavam no campo dos riscos biológicos, ora estava ali diante de colegas especializados na área da física, né, de todas as questões envolvendo a física, desde as radiações, das pressões, dos vácuos, e também oficinas de elaboração de instrumentos, de manutenção, de garantia, de produção de novidades para que essas pesquisas se desenvolvessem, né? Estoque de gases inflamáveis, hospital de animais, enfim, como que eu poderia entender de tudo isso? É impossível, no entanto, era necessário agir em relação a tudo isso. Portanto, eu me considero há muitos anos um profissional generalista. Mas o que eu procurei me sustentar? Na clara capacidade de estar sempre necessitando conhecer, aprender, e isso ocorre junto com os outros. Então, até hoje eu estudo, até hoje eu assisto vídeo de outros profissionais, inclusive de profissionais que foram meus alunos. Porque eu aprendo com eles, eles desenvolveram saberes que eu não desenvolvi por conta mesmo das diversas oportunidades que tive, às vezes eram muito pontuais. Então, vários alunos que eu tive hoje são meus professores. Por quê? Porque o fato da gente ser generalista, a gente precisa estar com os fundamentos da saúde e segurança do trabalho fortalecidos e permanentemente revisados, para que a gente se torne apto a aprender novos conceitos e também aprender com o outro, mesmo que esse outro em algum momento da vida tenha sido teu aluno. Hoje ele pode ser sim teu professor, e eu gostaria muito de fazer algumas formações com ex-alunos e alunas meus, pela sua qualidade de trabalho, pela sua formação que se ampliou e qualificou a sua ação. Então é importante deixar isso bem claro. Essa é uma visão para o futuro, mas eu acho que o futuro já vem acontecendo no nosso campo e não se pode mais adiar essa questão. Então, o que temos hoje é uma alteração da organização e do controle do trabalho. E isso promove já uma mistura da vida pessoal e da vida do trabalho nas comunidades onde estão inseridos esses trabalhadores e onde atuarão
e onde atuarão esses profissionais de saúde, segurança e trabalho. Então, para observar essas questões, é importante conhecer outros temas, conhecer outros conhecimentos ou nos relacionarmos com outros profissionais que hoje não são profissionais listados, por exemplo, na NR4, para comporem os serviços especializados de segurança e medicina do trabalho aqui no Brasil. Mas é necessário desenvolver o mínimo desse conhecimento para, no mínimo, identificar a necessidade desses outros profissionais atuarem junto para solucionar, para encaminhar essas questões. Portanto, diante de todos esses questionamentos, é importante entender que é preciso que várias outras disciplinas estejam presentes no campo da segurança do trabalho. Por isso a multidisciplinaridade, várias disciplinas que não as engenharias e a área de saúde, medicina do trabalho, enfermagem do trabalho. Engenharia porque os técnicos em segurança do trabalho aqui no Brasil são do campo da engenharia de segurança. Só que essa formação já se mostra antiga, reduzida, e hoje, com uma série de alterações e retrocessos também legais no campo da segurança do trabalho, se sinaliza nessa visão de desconstrução dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que as ações sejam cada vez mais burocratizadas e mais de aplicação de normas e técnicas do que propriamente um olhar mais holístico sobre o trabalho, um olhar mais amplo. Portanto, para se enfrentar essas questões todas, dessas alterações constantes, essas atualizações, esses retrocessos, essas novidades no campo do trabalho e as alterações econômicas dos diversos países, especialmente no nosso, que não está isolado dos demais, é necessário uma visão multidisciplinar sobre essas questões. E aí é necessária a inclusão, como já falamos em outras oportunidades, de outros saberes. Então, profissionais dos campos psicossocial, profissionais dos campos da economia. Então, esses profissionais, por exemplo, contribuiriam também para o entendimento das realidades daquele momento em relação às questões da prevenção. O próprio Ramazzini, em 1700, já falava das condições sociais daqueles trabalhadores e trabalhadoras que ele ia para as suas oficinas estudar suas atividades de trabalho e identificar as doenças que apresentavam nesse sentido. Então não é algo nem muito novo, mas é necessário que a gente possa ter ações nesse sentido, tanto na nossa formação pessoal, gerando novos interesses e mantendo essa formação de forma contínua e atualizada, escutando as diversas opiniões e também estabelecendo as nossas próprias opiniões, mas também nos permitindo o contato com esses outros saberes. Nesse aspecto, então, proteger essa força de trabalho, proteger os trabalhadores e trabalhadoras através dos conhecimentos do campo da segurança e saúde do trabalhador, precisa de uma visão mais holística, mais abrangente, mais múltipla, para que se possa identificar os reais perigos à saúde e segurança. Porque essas transformações, como já falamos, tecnológicas, de gestão, legais, ideológicas, políticas, influenciam diretamente, mais do que gostaríamos às vezes e mais do que imaginamos, nas condições de trabalho, tornando inclusive essas relações hoje menos garantidoras de direitos dos trabalhadores, que promove o subemprego, tornando esse subemprego, com a máscara da ocupação, semelhante nas condições ao desemprego. Porque a diferença entre aqueles trabalhadores e trabalhadoras que têm uma relação direta ou até contratual com alguma instituição, uma empresa,
com a perda desses direitos e a exposição a novas formas de produção sem o amparo de uma legislação que vem retrocedendo negativamente no campo da segurança do trabalho, torna parecido com o subemprego. Porque tu não tens mais garantia de um salário mínimo, tu não tens mais garantia de estada longa numa atividade de trabalho. Isso impede do trabalhador e trabalhadora planejar melhor a sua vida e seu sustento, dependendo de ondas ou de até ajudas, quando na verdade o trabalho e os governos devem promover ações para proteger aqueles mais necessitados. E na relação com o trabalho, os mais necessitados são os trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, a desregulamentação, a desconstrução desses direitos impacta diretamente nas questões de prevenção, requerendo vários olhares sobre esse tema. Não podemos recusar isso. Então, reforçando aqui, os efeitos dessas desconstruções, desmantelamento dos direitos dos trabalhadores, tanto no campo trabalhista como previdenciário, levam a uma maior precarização das relações de trabalho. Isso é inegável, você gostando ou não. Isso é inegável, você tendo uma visão política mais à direita ou mais à esquerda. Por quê? Porque direitos dos trabalhadores, conquistados ao longo de décadas e de lutas, foram para garantir o mais possível que esse trabalho não fosse fonte de tristeza, de dissabor, de doença e morte para esses trabalhadores e trabalhadoras. Então isso tem que ser bem reforçado. Portanto, destacamos aqui de forma muito clara a necessidade dessa ampliação da visão da gestão de segurança e saúde do trabalhador, com o aporte de outras ciências e outros conhecimentos, como, por exemplo, o direito, como, por exemplo, as questões das políticas públicas, as questões do conhecimento de como se estrutura o sistema legal. Então, uma coisa é tu te formar em direito. Tenho ex-alunos, eu mesmo, depois de ser técnico em segurança do trabalho, eu fiz a faculdade de direito, assim como alguns alunos meus fizeram ou foram hoje para a área de engenharia também. Então é importante que outros olhares possam qualificar essas ações no campo da gestão de segurança do trabalho com essa multidisciplinaridade. Então, além do direito, da psicologia, que são hoje já um pouco mais reconhecidos, tanto é que dizem que o técnico de segurança tem que ser tudo: psicólogo, advogado, mas várias outras ciências são importantes, como, por exemplo, as questões da ergonomia. É preciso trazer mais ergonomia, além de cadeiras e mesas, para frente dessas abordagens, porque a ergonomia se caracteriza por essa visão tanto dos aspectos físicos de organização, das questões biomecânicas e tal, mas também da organização do trabalho. E isso é importante destacar. Também temos as questões da engenharia, não só do campo da engenharia de segurança, mas os conhecimentos de diversas engenharias. Então, na nossa abordagem num conteúdo anterior, onde denominamos os técnicos de segurança podem sim, criticamos e colocamos uma questão e já oferecemos a resposta, obviamente, de que não é por tu ser engenheiro de segurança que tu tem todos os saberes para ser o profissional habilitado pelo conselho. Como um exemplo, e não vamos ficar repetindo, você pode acompanhar esse vídeo aqui no nosso canal. O engenheiro químico não tem conhecimento para ser, mesmo sendo de segurança, para ser responsável técnico por um programa de gestão de riscos ocupacionais numa obra, por exemplo. Então, o técnico de segurança tem um conhecimento, às vezes, até maior sobre isso.
Então, o técnico de segurança pode sim, desde que nas horas adequadas, nas horas necessárias, o profissional habilitado realmente para aquele tema seja o responsável. Então, se o engenheiro de segurança pode indicar um profissional para fazer cálculo de algum sistema de proteção coletivo, o técnico de segurança também pode fazer essa indicação e deve fazer. Então, é necessário que esses vários conhecimentos estejam conjugados em defesa da prevenção e não sejam excludentes entre si. Então, as questões da saúde pública, precisa se comunicar mais essas questões da saúde pública, do nosso sistema único de saúde, com o que vem acontecendo dentro das empresas, também com os efeitos previdenciários. Agora mesmo se escutou a necessidade, é algo que eu defendo há bastante tempo, que planos de saúde privado indenizem o atendimento dos trabalhadores que têm plano de saúde privado quando são atendidos pelo SUS. Por quê? Porque se tu contribui com um plano de saúde privado para ter uma certa exclusividade e qualidade, às vezes muito ilusória no atendimento, e esse atendimento foi prestado pelo SUS, o plano de saúde privado deveria indenizar a bem do interesse público, mas isso é uma opinião. Então já falamos inclusive aqui da nutrição, né? As questões das atividades físicas, então os profissionais, né? Profissionais da educação física, os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos. Isso são conhecimentos das áreas humanas diretamente interessados no campo da segurança e saúde do trabalhador. As neurociências, né? Por um convívio com uma pessoa especializada nas questões de atuação das crianças com deficiência, eu fico pensando hoje o quanto vários trabalhadores que para nós profissionais não compreendem alguns processos, mesmo que capacitados, orientados adequadamente, continuam reproduzindo comportamentos ou atitudes inadequadas, não o fazem por conta de deficiências do campo da neurociência, né? Que lhe dificulta a compreensão de algumas coisas. E a gente não se ocupa disso. Então, a forma de educar esses trabalhadores, que por sermos um técnico de segurança, já entendemos de ensinar para ministrar um curso de segurança, não é bem assim. A experiência me diz que não é bem assim. Existem formas de ensinar e de comunicar que não atingem o objetivo, porque para aquele tipo de pessoa, para aquele grupo de pessoa, para aquela faixa etária, existem formas diferentes de fazer aquilo. Então é necessário que os pedagogos estejam também interessados e consultados e participantes das políticas de saúde e segurança do trabalho. Então esses são exemplos dessa multidisciplinaridade necessária e da nossa formação para compreender isso e alcançar com isso melhores indicadores no campo da prevenção, com a redução dos adoecimentos, incapacitações e mortes. Então, eu agradeço a tua estada até aqui. Se esteve até agora aqui, é porque de certa forma aproveitou esse conteúdo, então se inscreva no canal. Aqui está a indicação. Aqui no YouTube é só clicar aqui embaixo, inscreva-se, clica no sininho para receber as atualizações e dá um curtir imediatamente para que o YouTube entenda que esse conteúdo também pode ser aproveitado por outros. Agradeço, deixo aqui um abraço e até a próxima.